A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, confraria! Hoje nós estamos gravando aqui um programa especial para vocês. Apesar que todo programa eu falo que é especial, mas esse é mais especial. Mas aqui é mais especial, não é especial, é um programa. Cara, é um programa, escuta aí, tá ok? O programa de hoje é um programa que eu queria gravar há muito tempo. É um programa sobre ingratidão. Eu fui alvo de muita ingratidão na vida, muito. Ingratidão de parente, ingratidão de amigos, praticamente todos meus amigos me traíram na vida. Ingratidão de ex-companheira. Todas as minhas ex-companheiras foram muito ingratas. Posso provar isso de várias formas. Então eu sou um cara que fui, apesar da minha pouca idade, eu fui alvo de fortíssimas ingratidões. E eu vou contar algumas histórias aqui. E hoje eu tenho que também agradecer primeiro a banda Corta Febre, que me atendeu com muita educação, mandou as músicas, parabéns pra vocês, muito obrigado. Essa banda, aqui a gente tá num programa no começo, a gente pede pras bandas mandar música, eu sou mal atendido, ninguém quer me ajudar, todo mundo me trata com má vontade. Esse Corta Febre me atendeu na hora, teve educação, me mandou as músicas, então a gente agradece aqui. E se um dia esse programa crescer, aí vai ser melhor, porque aí a música de vocês vai ficar divulgada. Entendeu? Agora o povo quer tratar eu igual se eu fosse um doente. Eu vou pedir música, os caras acham que eu tô pedindo um favor. Aqui eu tô ajudando vocês e vocês me ajudam também mandando as músicas, né? Então, muito obrigado à banda Corta Febre. Quero dizer o seguinte: só vai andar no meu carro quem andou a pé comigo. Não vem lá depois no futuro ficar mandando música pra mim, esses picareta aí que eu fui procurar. Inclusive fui muito mal atendido por uma banda aí de Jacareí. Fui muito mal atendido, viu? Vocês estão em Jacareí, vocês não são dono do mundo, não. Muito pelo contrário, viu? Vocês estão numa cidadezinha minúscula aí. Quando aparece uma oportunidade pra vocês não deviam maltratar as pessoas, não. Fui mal atendido. Não, cagaram e andaram pra mim. Então o negócio é o seguinte: nós vamos dar valor aqui pra quem dá valor pra gente. Essa banda Corta Febre me deu valor. É uma banda muito boa. É uma banda que eu acho que tava faltando no Brasil. É um som punk, mas não é punk comunista. Eu adoro o punk, mas hoje em dia todo mundo quer. Todo mundo não. Sempre foi assim. Banda punk quer ser de esquerda. Eles não são comunistas, não são socialistas. Eles falam a verdade. Tem músicas irreverentes, muito boas. Eu gostei do som deles. Então eu agradeço a participação deles aqui no programa. Tem que agradecer também ao Wolfpack, lá o Guilhermão, o Sem Pauta, o Merda Cast, o Sozinho no Mundo, e o André Nogueira, que é aquele espírita que fez participação aqui no programa e que em breve vai estar saindo um programa com ele. Ele também me ajudou. Se eu fosse contar a história de ingratidão sozinho aqui, só eu tenho mais ou menos umas 20 horas para contar, só de história de ingratidão. Eu sofri ingratidão de todos os tipos que vocês podem imaginar, todos os tipos. Inclusive de um tio meu aí que virou um grande estelionatário. Mas eu vou contar aqui hoje e nós vamos fazer esse programa. Eu espero que esse programa aqui tenha mais edições, que é importante a gente falar da ingratidão do ser humano. Como existem pessoas ingratas, mal agradecidas nesse país. Nesse país e nesse mundo também. Muita ingratidão. Então hoje vai ser um programa só de ódio, revolta, mágoa. Vai ser um programa pesado, vai ser um programa rancoroso, tá? Então você já prepara aí o seu ouvido aí, porque você vai receber agora uma metralhadora, como dizia o grande Cazuza, vai ser uma metralhadora de mágoas agora pra você, tá ok? Então agradecido todo mundo aí, muito obrigado por todos que estão apoiando esse projeto.
O programa está sendo um sucesso, agradeço a cada um que me ajudou. Antes de começar aqui o programa, só dizer uma coisa rápida. Esse programa aqui está tendo uma média, se somar YouTube mais download, está tendo uma média de 2.000 ouvintes por programa. Gente, não é jogando na cara não. Não é jogando na cara de vocês, porque vocês não tem nada a ver com isso. É eu que assumi o BO. Mas eu assinei, eu comprei esse servidor, eu comprei equipamento caro aqui sem ter dinheiro. Eu não tô pedindo dinheiro pra vocês agora. Não tô pedindo dinheiro. Eu tô pedindo só uma gentileza. Me ajudem, vão lá na página e curte a página, por favor, me ajude. Seja uma pessoa justa. Eu gasto um tempo editando isso aqui com o maior carinho do mundo. Eu tenho o maior carinho, eu agradeço a todos vocês. Mas ajuda lá curtindo a página do programa pra eu poder crescer também, caralho. Porque senão não tem como, não consigo crescer também. Então ajuda lá a página do programa, curte lá. E vamos começar aí com a nossa metralhadora de mágoas. E como diz o Milton Neves, a gratidão, viu? Você que tá me ouvindo aí, nunca se esqueça disso. A gratidão é a principal das virtudes, base de todas as outras. Então, você é ingrato, cara, você vai se fuder. Você não é nem um ser humano se você é ingrato com as pessoas. Seja grato, reconheça quem correu com você e lembre-se sempre: só anda no meu carro quem andou a pé comigo. Então você tem que ser assim com as pessoas. Quem foi ingrato com você também, você põe no cu de todo mundo. Uma companheira aí, que dela tem muitas histórias. Não é a última, já avisando você que ouviu o último programa, não é essa a última agora. Apesar que a última também foi muito ingrata, mas não é dela que eu vou falar. Eu tive uma companheira aí que eu quase me casei. Chega muito perto de casar, muito perto. Conheceu minha família, a gente ficou junto por muitos anos. Foi uma pessoa que me marcou muito, positivamente e negativamente. Eu não sou ingrato como você não, ô filha da puta. Eu reconheço que você me ajudou na vida. Eu reconheço que você foi uma pessoa que também que foi boa. Quando eu conheci essa cidadã, ela estava nas drogas. Ela tinha 14 anos. Ela era uma menina de família jogada. A mãe abandonou praticamente. Apareceu depois de um tempo, mas a mãe caga e anda pra ela. Tem várias histórias dessa mãe dela. E o pai é um cara completamente assim, desligado da realidade. É um cara que a filha estava na droga e ele não estava nem sabendo. Nem imaginava que a filha estava usando droga. Já tinha tentado suicídio. Estava louca, cheia de amizade encrenqueira. Tudo errado. Quando eu conheci essa menina, eu fiquei indignado. Eu sou de cidade de interior, sou muito inocente. Eu falei, cara, não é possível que uma menina bonita, de 14 anos, esteja perdida na vida. Eu não vou aceitar isso. Comecei a conversar com essa menina, fui me aproximando. E a gente se apaixonou, eu me apaixonei por ela. E eu decidi que como meta de vida eu ia salvar a vida daquela menina. E de fato eu salvei. Quem é próximo e sabe da história sabe que eu, pra essa menina, eu fui como um pai pra ela. Não fui um companheiro, eu fui um pai pra essa menina. Eu tirei ela da droga, tirei ela das amizades ruins. Dei de tudo que eu pude pra essa menina. O que eu pude fazer, eu fiz pra essa menina. Inclusive, quem estiver comendo ela agora,
Saiba que essa tatuagem nas costas aí foi paga com o meu FGTS, viu? Essa tatuagem nas costas dela aí fui eu que paguei. Quem tiver comendo ela aí se lembre disso. Olha, eu dei um duro desgramado, cara, com essa menina. Fiz de tudo. Pra vocês terem uma ideia, a mãe dela era uma encrenca desgramada. Teve uma época aí que a mãe dela deu de sumir no mundo, junto com um namorado aí, um companheiro que morreu de forma trágica. Isso aí vai ser uma história que eu vou contar pro futuro. Uma história horrorosa, história de filme de terror. E aí ela deu de sumir no mundo. Eu saí do meu trabalho morto de cansado, peguei essa menina, entramos num ônibus, eu baixei lá no fim do mundo, no cu do Judas, 11 horas da noite, para encontrar a mãe dela. A mãe dela cismou que ia sumir no mundo, maior loucura do mundo. Eu fiz de tudo por essa menina. Eu ensinei ela, eu eduquei ela, eu cobrei escola dela, porque os pais não cobravam. Eu ensinei política para essa menina, eu ensinei matéria de escola. Eu dei um rumo para essa menina, porque ela não tinha rumo, ela é de periferia, não tinha pai, não tinha mãe, ela não tinha uma visão assim de futuro, nada. Ela era uma pessoa completamente perdida, gente. Não tô falando aqui pra vocês acharem que eu, como o Hernani é bonzinho, eu não preciso disso. Esse programa aqui, nenhum de vocês me conhece pessoalmente. O único que me conhece pessoalmente é lá o André Camilo, né? Vou mandar um abraço pra ele, mas só. Então ninguém me conhece, então eu posso dizer pra vocês sinceramente, eu fiz a vida dessa menina. Tirei ela das drogas, tudo. E aí apareceu um curso de alemão e eu falei pra ela, vai e faz esse curso, é gratuito, vai e faz. Vai te ajudar na sua carreira. Aí, se não bastasse, começou esse inferno de feminismo. O feminismo destruiu 2 relacionamentos meus. Aí começou nesse negócio de feminismo. Só que na época eu era cabação. E na época, pra ser justo, ninguém se importava com política. Hoje em dia que o povo se importa. Por causa daquele protesto de 2013, deu uma chacoalhada no povo. Mas hoje em dia, mas naquela época ninguém importava. Então eu não via maldade no feminismo, achava até bom. Aí essa menina entrou no feminismo e aí entrou no curso de alemão que eu pedi, eu falei pra ela, entra, que vai ser bom pra você. Entrou no curso e começou a ficar esquisita. Isso aí todo mundo sabe que eu não tô inventando. Quem é próximo sabe que eu não tô mentindo. Aí eu dei muito dinheiro, dei celular pra ela, fiz o diabo pra essa menina, pra botar ela no rumo. Olha, foi um trabalhão do cacete, cara. Ela era teimosa, a vida inteira ela foi abandonada pelos pais, então ela achava que ela que sabia o que era bom pra vida. Eu botei essa menina no rumo, eu dei bons livros pra ela ler, dei bons filmes pra ela assistir, comprei coisa pra ela, levei ela pra passear. Olha, foi um investimento absurdo que eu fiz nessa menina. Aí ela já devia estar ali com uns 17 anos mais ou menos. E ela começou a ficar esquisita comigo. Distante, estranha. Até que certo dia, sem mais nem menos, ela terminou comigo. Eu muito revoltado, foi uma das piores fases da minha vida, que veio junto com outras coisas. Ela terminou comigo. Eu já vou contar pra vocês por que foi a pior fase. E eu tenho certeza que quando eu explicar você vai concordar comigo. Quando ela terminou comigo, eu ficava perguntando pra ela por quê, e ela não dizia. Até que um dia, sob muita pressão, ela contou a verdade. Nesse curso de alemão, a professora enfiou na cabeça dela que ela tinha talento e que o melhor negócio para ela era ela fazer um intercâmbio para a Alemanha. Melhor negócio para ela era fazer um intercâmbio para a Alemanha. E que ela já estava pensando que não tinha como ir para a Alemanha comigo. Que então, aí ela escreveu desse jeito. Até pouco tempo atrás eu tinha a conversa que eu gostava de ler para eu me lembrar sempre que eu fui um otário, para não ser otário de novo. E fui, só pra você ver como é que é. Então foi o seguinte, na hora que ela viu que apareceu uma oportunidade para ir para a Alemanha, ela me ejetou, assim como um foguete ejeta o tambor de combustível, né, quando tá indo pro espaço, lá ele vai soltando. Ela me soltou porque ela viu a oportunidade de ir para a Alemanha.
A professora falou que ela tinha muito talento e que para a Alemanha é fácil ir, que era uma grande oportunidade na vida dela. Só que a professora esqueceu de contar para ela, e ela, por burrice e imaturidade da idade, esqueceu de contar para ela que para a Alemanha de intercâmbio custa-se muito dinheiro e ela não tinha nem onde cair morta. Para ir para a Alemanha no intercâmbio, eu acho que você não vai gastar menos que 10 mil reais. E ela achou que era bagunça, ela achou que a professora fez tanto a cabeça dela. Eu só não sei se foi a professora fez a cabeça, isso eu sei porque já está relatado. Agora, eu não sei se também o feminismo fez a cabeça dela também nesse sentido. Eu sei que ela é feminista até hoje, defende todas essas loucuras aí. Aí, rapaz, na hora que ela viu que ia pra Alemanha, ela largou de mim. Só que como não explicaram pra ela que pra Alemanha é caríssimo, ela se fudeu porque ela não teve grana. E pouco tempo depois, por causa de uma falsa acusação de estupro, ela foi expulsa da casa da avó dela, onde ela morava. Isso aí eu vou contar mais pra frente como é que foi essa história, mas foi uma falsa acusação. Chegou a prejudicar a vida de um parente aí dela. Aí o que aconteceu, gente? Ela foi morar em casa de amigos. Ela era uma menina que comigo ela tinha do bom e do melhor, comeu do bom e do melhor, nunca faltou nada pra ela se dependesse de mim. Tirei muito dinheiro e você é ingrata, você lave a boca pra falar de mim, viu? Porque quantas e quantas vezes você tava com fome, eu levava você lá naquele lanche que tinha perto da tua casa pra você comer o que você quisesse lá. Quantas e quantas vezes isso não aconteceu? Do meu dinheiro. Então pra você falar de mim, você tem que lavar muito a boca, viu, ô ingrata? E quantas coisas que você tem aí que eu providenciava pra você sem ter pra mim. Eu não tinha pra mim e arrumava pra você. Então, aí ela largou de mim, foi morar em casa de amigo de favor. Passou na mão de tudo que é vagabundo, marginal. Inclusive ela teve metido com um vagabundo aí de São Paulo. Isso aí que vieram me falar depois. Ela estava metida com um vagabundo aí de São Paulo. O camarada um dia lá injuriou com ela, botou ela para fora de casa em São Paulo. Quer dizer, ela foi pra rua de São Paulo sem saber andar, sem saber fazer nada lá. E sem ter dinheiro também. Não sei nem como que voltou. Hoje, essa cidadã que disse que ia me abandonar por causa que tinha que ir para a Alemanha, vive numa casa de favor, uma casa de uma pessoa de favor, trabalha para ganhar um salário, o salário dela mal dá para pagar as contas lá da casa que ela está morando, que ela tem que ajudar lá. Eu já vi várias mensagens aí do povo falando para mim que ela tá apertada e tudo. Ela já veio pedir para voltar comigo e pedir ajuda financeira e tudo. Ela já veio umas 4 vezes. Inclusive atrapalhou meu último relacionamento. Porque ela pegou meu número, eu bloqueei. Ela pegou um outro número novo, eu bloqueei de novo. E ela veio atrapalhar meu último relacionamento pedindo 400 reais para pagar um óculos para ela. Então, são coisas que a gente fica pensando. Compensa investir numa mulher? Compensa você investir dinheiro? São coisas que a gente fica se pensando, porque o que eu fiz por essa pessoa, eu mudei a vida de uma pessoa, eu mudei a vida de um ser humano. Era para ela estar no caminho da marginalidade ou da prostituição. E eu te tirei desse mundo de merda para hoje você, cidadã, virar feminista e falar que nenhum homem presta e que todo homem é possível estuprador. Então, quando você pensar que todo homem é um marginal e é um vagabundo, você se lembra do que eu fiz por você. E você nunca se esqueça do que você fez comigo. Porque você me abandonou quando o cara lá da República se matou. A polícia que estava vindo em cima da gente, achando que a gente tinha culpa. Quando eu perdi meu emprego. Tudo junto, tudo numa paulada só. E você me abandonou desempregado, desesperado, depressivo e com essa situação de suicídio em casa. Então você me abandonou. Mas eu não te abandonei nas drogas, eu não te abandonei em nada. Então você lave a boca para falar de mim. Você respeite tudo que eu fiz por você. Porque se você estivesse comigo até hoje,
você tinha virado gente, estava morando numa casa decente, estava fazendo a sua faculdade que você vive falando que quer fazer, e você tinha virado gente. Eu espero que você esteja feliz aí com a vida alemã que você disse que levaria quando terminasse comigo. Gente, beleza? Então, eu tenho muitas histórias dessa, né, de gente mal agradecida e tal. Muitas assim, na escola, na faculdade nem tanto, porque a gente já não espera nada mesmo. Desse pessoal esquerdista aí de faculdade de humanas. Mas de escola e de família eu tenho bastante. E, bom, mais recente aí foi com a minha irmã mais velha. Não é essa que eu relato aí junto no programa que eu fiz com a Hernani. É uma outra irmã mais velha, né? Ela é 10 anos mais velha que eu. E ela é minha meia-irmã, né? É irmã por parte de mãe. A gente já chegou a morar junto algumas vezes, porque ela ficava alternando, né? Entre a casa do pai dela e a casa da minha mãe. E, bom, com 14 anos ela foi pra casa do pai. E engravidou de um cara lá de 20 e poucos anos, com 14 anos. E foi morar com esse cara. Não satisfeita, ela engravidou de novo. E com 15 anos teve seu segundo filho. Não, uma filha, uma menina. E, bom, o cara maltratava ela, batia nela, maltratava mesmo. E ela separou desse cara. E aí o pai dela arrumou o marido lá pra ela, né? Esses casamentos arranjados, assim, nunca dá certo, né? Mas enfim, o cara arrumou lá um marido pra ela de 30 e poucos anos, quase 40. E caminhoneiro, né? Trabalhava bastante o cara, né? Mas a gente sabe, assim, tinha uma mulher em cada canto, né? Como a maioria dos caminhoneiros. Mas enfim. Ele assumiu as duas crianças e tal, cuidou. Foi um bom pai pra elas. E a minha irmã, ela nunca foi quietinha, né, cara? Às vezes o meu pai, assim, via ela com uma roupa curta, mandava ela trocar e tal, ela ficava irritada com aquilo e fugia pra casa do pai. Então, era recorrente, assim. E, bom, certa vez, um sobrinho desse marido dela foi morar lá perto. Esse marido dela ajudou e tudo, o sobrinho. Mas durante uma viagem dele, o sobrinho aproveitou, ela aproveitou. E enfim, eles se pegaram e ela traiu o marido com o sobrinho dele. Quando ele voltou, ele descobriu e se separou dela, lógico. E foi complicado, né? Assim, ele começou a jogar os filhos contra ela porque ela teve mais filhos com ele. Ela teve mais 3 filhos com ele. E ele começou a jogar esses 3 filhos contra ela. E, bom, o tempo foi passando, né? Ela se mudou de lá. O tempo foi passando.
ela foi para um lugar lá em Minas, uma fazenda perto de Manhuaçu, uma fazenda de café onde eles eram explorados mesmo, trabalho escravo, né? Plantava e comia o que plantava, né? Ganhava o pagamento em saco de café. Então, assim, trabalho escravo. Ela foi só com o filho mais velho, né? A filha não quis ir porque gostava do padrasto, entendeu que aquilo era uma sacanagem e foi morar com os tios de outra cidade. Lá em Minas ela estava sendo explorada, essa minha irmã. Teve gêmeos lá com esse sobrinho do ex-marido dela. E agora com 30 e poucos anos e 6 filhos, né? 6 não, 7. 7 filhos. E, bom, os filhos nasceram com problemas, né? Problema mental, eles têm autismo e alguns outros problemas também, convulsão e tal. E, bom, ela voltou para Petrópolis, a nossa terra natal, para ver se conseguia algum tratamento para eles, né? Acesso melhor a hospitais e tal. E lá ela começou a trabalhar com plantação, que lá na área rural de Petrópolis o pessoal planta, né? Vende verdura e tal. E aí ela começou a trabalhar nesse meio, e aí eles eram muito explorados também. Eles trabalhavam de segunda a segunda, inclusive no domingo, trabalhava todo dia, ganhava muito pouco e tal. Bom, minha mãe apareceu e ofereceu a ela: filha, vem pra cá, vem pro Rio, a gente dá um emprego aqui pro seu marido ajudar aqui. E aí seu filho, que o filho mais velho dela tinha parado de estudar, né? Ele parou de estudar na 4ª série. Então seu filho volta a estudar e vê aí alguma coisa pra ele ganhar dinheiro também. E, pô, você tem que sair daí. As crianças têm que ter tratamento e tal, porque lá em Petrópolis elas também não estavam conseguindo. E aqui tem um centro que é referência em autismo, né? Do governo e tal. E, bom, ela veio, a gente alugou uma casa pra ela, né? E eles ficaram lá, a gente tava construindo aqui a escola. E ele não tinha, né? O marido dela não tinha nenhuma experiência, mas, assim, com nada, né? Ele não tem estudo, mas ele tinha alguma experiência com obra, porque era peão de obra, né? Então lá nas obras, lá na roça, quando tem alguma coisa para construir, alguma coisa, eles colocam os peões lá. E aí ele tinha alguma experiência. E aí começou a trabalhar aqui, né? E o menino também, como ajudante dele, que ele também não tinha estudo. Então, né, a gente tentou ajudar como podia. O tempo começou a passar, eles começaram a sacanear. Eles começavam a faltar, e aí eles combinavam. Um dia faltava um, outro dia faltava outro. E aí ela começou com uns papos de voltar pra Minas e tal, pra aquele lugar onde ela era escravizada. E aí a gente achou um absurdo, né? Mas a gente ia levando. Mas chegou um dia que faltou os dois, né? O marido e o filho dela. E meu pai ficou esperando eles darem alguma satisfação e não deram. No dia seguinte chegou só o marido dela para trabalhar. E aí meu pai chamou ele no canto e falou, no escritório, na verdade. Ele falou: olha, assim, não dá, vocês estão sacaneando, né? Se vocês não querem ficar aqui, beleza. A gente chamou vocês porque achou que a gente ia estar ajudando, mas se não estamos ajudando, então tudo bem, a gente não vai ficar irritado por vocês quererem ir embora. Agora, só não sacaneia, né? Fala a verdade, né? Aí o cara começou a gritar, a querer agredir meu pai, falando que não queria estar aqui mesmo, que ele veio obrigado, que não sei o que ele tá num lugar que ele não conhece. E, pô, lugar tranquilo, um bairro tranquilão, que não tem criminalidade alta, não tem favela, essas coisas, mas enfim. Aí o cara começou a gritar, falando um monte de besteira. Eu tava do lado, e aí, assim, modéstia à parte, eu luto, né?
Eu odeio briga, mas se eu entrar, eu sei brigar, né? Então, pra não dar treta, eu às vezes tento evitar ao máximo, né? Peguei ele, botei ele pra fora, pra não dar uma confusão. Se ele avança no meu pai ou meu pai avança nele, eu ia ter que me meter, ia dar uma confusão. E aí, bom, tirei ele daqui e eles foram embora, voltaram pra Petrópolis. E aí largou tudo aqui, cara. Largou o tratamento das crianças que já tinham conseguido. Largou tudo, cara. A menina, a filha dela, tinha vindo pra cá morar com ela. E aí, pô, obrigou a menina a ir lá pra Petrópolis, pro meio do mato, lá onde eles moravam. Que ela foi pro mesmo lugar que ela morava antes, né? Trabalhar no mesmo lugar. Aí agora, os filhos estão sem tratamento lá em Petrópolis e tal. E ela tá querendo voltar pra Minas, porque lá tá ruim. E ela falou, em Minas pelo menos eu não faltava comida, né? Porque eu plantava e colhia. Olha que absurdo, cara. E aí ela quer voltar agora pra Minas e descobriu que está grávida. Então com 30 e poucos anos, ela vai ter o seu 8º filho. E ela pretende ter esse filho no meio do mato. Um lugar que não tem absolutamente nada, num raio de, sei lá, centenas de quilômetros. Não tem um hospital. Ela quer ter um filho lá. E ela já tem 2 crianças que estão tendo convulsão, porque estão sem tomar remédio. Estão tendo vários problemas. Absurdo, cara. As pessoas, elas são muito... Sei lá, cara. Eu não sei o que é Eu não sei se é burrice, eu não sei se é falta de vergonha na cara, eu não sei se é tudo junto. Não sei o que é, cara, mas é uma falta de compaixão, né, com a própria família, que é a mãe dela que tá aqui, os irmãos dela. Falta de compaixão com os filhos dela. Falta de compaixão com ela mesma. Enfim, essa minha história aí. Minha irmã de 34 anos já vai pro seu 8º filho. A gente tentou ajudar. Ela basicamente aceitou a ajuda, veio pra cá porque quis. A gente investiu, a gente ajudou como podia, até como não podia, e ela um dia foi embora. E ainda pintando por aí que a gente obrigou ela a vir e... Mano... Enfim... É isso. Salve galera, aqui quem tá falando é o Guilherme do podcast Wolfpack. E hoje eu tô aqui a convite do meu grande amigo Hernani, que fez esse convite aí, me convidou pra poder falar alguma história, algum caso que aconteceu comigo, ou alguma coisa relacionada a mim sobre ingratidão, cara. E assim, pra quem já... é pouca gente, mas pra quem já conhece o meu podcast, eu sabe que eu tenho uma ligação muito forte com o meu pai, sabe? E os 2 casos que eu separei pra passar hoje aconteceram com ele, entendeu? E assim, como a gente tem uma ligação muito forte, sempre alguma coisa que afeta ele sempre acaba me afetando, entendeu?
Eu gosto muito dele, a gente tá sempre junto, a gente trabalha junto. E assim, o primeiro caso que aconteceu com ele sobre negócio de ingratidão é o seguinte. Ele trabalhava numa firma de extintor de incêndio, sabe? E ele trabalhava lá há muito tempo. E eu tenho um parente no meu lado de pai lá. Vou falar quem é, não vou falar que grau de parentesco é não, mas esse parente... Tá, vou falar, foda-se. O irmão dele, E o irmão dele, que é meu tio, começou a fabricar aqueles cavaletes que passa água do hidrômetro, sabe? Aquela paradinha lá que tem 2 canos de ferro assim e tal. Meu tio começou a fabricar aquilo lá, você entendeu? E nisso, meu tio tava muito ocupado trabalhando na Copasa e fazendo esses negócios e chamou meu pai e falou, não, vamos lá que você para de trabalhar com esse negócio de extintor, você começa a trabalhar pra mim, na medida que eu vou subindo, você vai subindo e a gente vai dar muito certo e tal. Foi iludindo meu pai até ele dar conta de tirar meu pai da firma, que ele já tava trabalhando lá há muito tempo, já tava evoluindo lá dentro e tal, né? Até hoje, pra você ter ideia, até hoje o cara do extintor sente falta do meu pai trabalhando lá, entendeu? Isso aconteceu tem muito tempo já. E até hoje eles são meio... Tem um certo ligamento e o cara fala sobre isso, sobre ele, a época que ele trabalhava lá. Enfim, aí meu tio encheu o saco até meu pai começar a trabalhar com ele nesse quesito. Na medida que eu vou subindo, você vai subindo junto. E meu pai, todo animadão, né, pegou e falou, não, eu vou trabalhar, vou batalhar dia, noite e tudo pra ajudar ele. Até aí foi, né? Meu pai trabalhou lá muito tempo, trabalhou muito tempo. Apareceu uma loja de hidráulica pro meu tio comprar, entendeu? E meu pai que ficou sabendo dessa loja. E o cara queria até vender essa loja pro meu pai. Só que meu pai tava sem condição, não tinha como comprar, não tinha dinheiro. E meu pai falou pro meu tio, né? Ele falou assim, não, Porra, eu falei o nome, põe um pi aí, ô Hernani. Pô, fulano, o João tá vendendo a loja e tal. Põe um pi no nome da loja também, cara. Tá vendendo a loja e tal, você podia comprar. Aí, meu tio, nós não dá conta de comprar, e tal, não dou conta. E meu pai falou assim pra ele, ô fulano, o que você der conta de vender, eu dou conta de produzir pra você dar conta de tocar a loja. O que você vender de cavalete, eu produzo. E nisso foi, meu pai trabalhando dia e noite, batalhando pra caralho pra dar conta do recado dos pedidos dos cavaletes lá, entendeu? E isso foi muito tempo. Pro final, meu pai já tava muito cansado de trabalhar lá, sabe? E já sabia a profissão de encanador, que é a profissão que a gente segue hoje. E nessa história, meu pai trabalhou lá durante 16 anos, cara. Ele trabalhou lá durante 16 anos. 14 desses 16 anos foi sem carteira assinada. E pro final de tudo, cara, o tanto que meu pai ajudou e muito mesmo o meu tio a subir na vida, entendeu? Porque meu tio trabalhava lá na Copasa e meu pai ficava na casa dele lá no quintal lá fazendo os cavaletes, e meu tio vendia pra cidade aqui ao redor tudo, e meu pai produzia e entregava, e aquela trabalheira, sabe? E pro final meu pai o meu tio comprou a loja e com isso meu pai teve que tomar conta de estoque de loja, a produção dos cavaletes, ralando. Nesses 14 anos sem carteira assinada, 2 com carteira assinada. Meu pai até que, sabe, foi na última, ele pediu aumento, meu tio falou que não ia dar, ele pediu uma ajuda porque as coisas estavam bem difíceis, sabe? E meu tio falou que não ia ajudar, aí ele falou em sair 3 vezes. Não, eu vou sair. Ele, não, foi lá e aumentava tipo 50 reais. Não, eu vou sair. E meu tio lá aumentava 50 reais. Aí, meu pai deu tanto no saco a hora que ele falou assim, não, eu vou sair mesmo, não quero ficar não. Aí nessa, quando ele saiu de verdade, ele trabalhou de servente com medo de ficar à toa e tudo. E o acerto
dele, desses 14 anos sem carteira e esses 2 anos com carteira, não deu nem R$2.000, saca? Ele acertou o meu pai o tempo que ele trabalhou lá, só os 2 anos de carteira. E ainda foi pouco, ainda tomou eu não entendo muito bem, ainda tomou uns dinheiro do seguro, de não sei o que lá do meu pai, saca? E nessa história, a família meio que deu uma dividida, uma acabada, entendeu? Porque eles tinham muito contato e tal, agora não tem tanto. E nisso acabou com a família. E adivinha, quem foi o ruim da história, que saiu ruim na história? Quem que na hora que meu pai saiu falou assim, não, você não pode me deixar na mão? Foi meu tio, né? Porque a sofrência que meu pai tava passando pra pôr tudo dentro de casa, entendeu? E o cara só subindo na vida, comprando loja, comprando casa, comprando carro, comprando, você entendeu? E não pedindo que ele era obrigado a fazer isso, mas por ver que meu pai teve com ele desde o início da luta, teve com ele desde o começo, e não sei lá, não se tocar, né, que o cara foi um degrau pra escada pra ele subir. E isso me deixa muito indignado, sabe, porque ele não tem reconhecimento nenhum sobre o que meu pai fez pra ele, pra ajudar ele. E a outra é de um amigo dele, que também foi assim. Meu pai mexe com passarinho, né? Com canário belga, que é legalizado, pode cuidar e tudo. E nessas idas e vindas da vida, ele conheceu esse tal de Francisco. E esse Francisco era o seguinte: eles começaram a ter muito contato e tal, virou amigo e amigão, não sei o que tem, amigão pra lá, e abraçava, você é muito melhor do que irmão e tal. E nessa, meu pai foi entrando na amizade, né? Até que eu e o Francisco também tem muita amizade. A gente, sei lá, meio que se entregou demais à amizade e começou a misturar negócio com amizade, entendeu? E nessa meu pai emprestou muito dinheiro pro cara, sabe? Emprestou muito dinheiro mesmo. Teve que pegar uma terra lá pra pagar a dívida do cara. Foi muita treta, sabe? E o cara chamava meu pai de irmão. E nisso vem devendo dinheiro há bem tempo pro meu pai, sabe? E até que final de semana passado eles tretaram, velho. Mas tretaram muito mesmo. E o cara xingou meu pai, falou muita merda pro meu pai, sabe? E tipo assim, não reconheceu que quando ele precisou, o meu pai sempre teve lá, saca? Teve vez dele falar quase chorando assim, que eu não tenho R$10 pra comprar leite pros meninos. Ele tem uns 5 meninos pequenos lá na casa dele. Aí meu pai foi lá e ajudou, sabe? O cara não teve reconhecimento nenhum de hora que meu pai precisou dele um pouco, em vez dele ajudar, sabe? Ele foi atacar meu pai com unhas e garras e unhas, sei lá como é que fala o palavreado aí, o dito popular, você tá ligado? E sei lá, às vezes não, quase sempre você faz uma coisa boa pra pessoa e ela nunca te retribui, entendeu? Porque é bem difícil, a ingratidão ela tá rondando sempre por aí, velho. Tá sempre solta por aí. A pessoa só vê o lado dela, entendeu? Só vê o lado dela. Guarda-chuva, Santos nos trocados.
aqui é o Thiago do canal Sozinho no Mundo. O Hernani me pediu para eu gravar um áudio contando alguma história de vida minha que tenha rolado algo de ingratidão. Então eu vou contar para vocês uma historinha da minha vida que aconteceu ano passado, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, e que eu acho que foi uma história não somente de ingratidão, mas uma história para muitas coisas. Eu também acho que eu não vou me fazer de bonzinho, eu também acho que eu fui, de certa forma, um pouco filho da puta nessa história, mas enfim, eu vou relatar para vocês como que foi, e aí vocês tiram suas próprias conclusões. Bom, ano passado, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu era amigo de 2 pessoas que eram parte de um quarteto. Vou explicar melhor um contexto para vocês. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer parte de um quarteto, entre aspas, 3 anos e meio atrás, 3 anos atrás. E esse quarteto era formado por mim, minha ex-namorada, um amigo meu e a namorada dele. Ou seja, era uma dupla de casais, eu com a minha ex-namorada e o cara junto com a mina. E a gente era bem unido, a gente era um quarteto assim, bem amigos, a gente saía quase todo final de semana, a gente se apoiava. Tudo bem que cada um do quarteto tinha uma personalidade bem diferente, apesar de que eu e o cara a gente ter algumas coisas em comum, mas ainda assim a gente tinha bastante coisa diferente. Todo mundo do quarteto era muito diferente e tal. E a gente viveu bastante coisa e tal. E só que aí há mais ou menos 1 ano e meio atrás, um pouco mais de 1 ano e meio atrás, o meu relacionamento terminou. E aí o quarteto meio que foi desfeito, porque eu não via mais minha ex, obviamente. Então a gente não saía mais os 4 juntos. E aí passou um tempo, tipo uns 3, 4 meses mais ou menos, depois que o meu relacionamento terminou. E o relacionamento desses dois amigos meus também terminou. E aí começa a cagada. Eles terminaram, só que aí eu continuei mantendo contato com os dois, porque como eu considerava os dois bastante meus amigos e tal, eu não consegui simplesmente escolher ficar do lado de um deles e continuei sendo amigo dos dois, tanto do cara quanto da mulher. Então eu continuava falando com a mina, mas também eu saía com o cara terminou e pouco depois ele já me chamou pra sair, ele saía comigo e falava que queria sair pra conhecer mulher. E basicamente isso que a gente tava fazendo. Eu tava saindo com esse cara, a gente tava indo pra shopping, pra qualquer lugar onde tivesse bastante mulher, e às vezes ele até, pra garota aleatória, ele pedia telefone de garota aleatória, o telefone não, WhatsApp e tal, e ele ficava nesse movimento de querer conhecer mulher e tal, enquanto a mina, eu continuava falando com ela, a mina, pelo que eu percebi, ela tava sofrendo bastante por ele. Ela postava um monte de coisa no Facebook, ela ficava chorando no Facebook, em suma, por causa do término do relacionamento. E aí essa mina, ela faz parte de um grupo feminista e ela começou a postar em vários grupos feministas que o namorado dela, o ex-namorado dela, era um filho da puta, que começou a postar o que ele fez com ela, blá blá blá. E aí no fim das contas o cara não tava conseguindo ficar com ninguém, porque metade das garotas, das jovens da minha cidade são um bando de feminista. Então elas tinham acesso a essas informações e aí elas não queriam nada com ele, também por esse motivo e tal. E bom, e aí nesse contexto teve um certo dia, assim, essa garota que fazia parte do quarteto, não minha ex-namorada, mas essa garota do quarteto, eu sempre tive uma quedinha por ela. Eu nunca gostei dela, nunca senti nada por ela, mas eu sempre tive uma quedinha, em suma, por ela. E aí eles terminaram, e aí depois eles terminarem, fazia mais ou menos uns 15 dias que eles terminaram, teve um dia que eu tava no shopping junto com esse cara, a gente tava trocando ideia, e aí não me pergunte o porquê. Vocês podem me perguntar o porquê, eu não vou saber a resposta, mesmo eu não sei o porquê. Mas eu senti um impulso dentro de mim, muito, muito grande mesmo, pra falar com esse meu amigo, suposto amigo, sobre o que tava, sobre eu perguntei pra ele se eu poderia chamar a ex-mina dele pra sair.
Eu perguntei se ele não ficaria chateado, se ele ficaria bravo, sei lá. E eu acho que tudo bem. Por um lado, isso é meio filho da puta, porque a gente era amigo e tal, e não fazia muito tempo que eles tinham terminado. Mas por outro, teve gente que foi bem pior. Teve um cara que é conhecido meu, que também é conhecido desse cara e conhecido dessa mina, que um dia depois dela terminar, ele já chamou essa mina pra sair. E isso foi bem filha da putagem. Mas no meu caso eu ainda perguntei pro cara: você tá de boa se eu chamar ela pra sair e tal? Você vai ficar puto? Se você for ficar puto ou triste ou sei lá, eu já tiro essa ideia da minha cabeça, porque pra mim a amizade pra mim é mais importante do que eu sair com ela. Aí ele falou: tudo bem, não agora, mas daqui a um tempo, se você quiser chamar ela pra sair, pra fazer alguma coisa, beleza. Aí eu, ok. E aí a gente continuou se falando, a gente continuou saindo junto e tal. Aí passou um tempinho, alguns dias depois desse acontecimento, de eu ter falado com esse meu amigo, e certo dia eu comecei a falar no WhatsApp com a mina. E a mina tava bem... Ela tava bem com um aspecto deprimido, digamos assim. Ela falou que saiu com os caras, que beijou os caras, mas que achou uma merda e que tava se sentindo triste, que não tava aguentando sem ele, blá 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 blá. E aí ela começou a me mandar um monte de áudio chorando, áudio dizendo que tava pensando em se matar, áudio dizendo que não ia aguentar sem ele, que tava sofrendo muito e blá blá blá. E aí eu fiquei com uma... Eu não sabia o que fazer, eu falei um monte de coisa pra tentar consolar ela, mas não adiantou muita coisa, porque ela só falava: eu quero ele de volta, eu quero ele de volta, eu quero ele de volta. E aí eu pensei comigo mesmo: bom, eu vou expor um pouco os fatos. E aí eu falei pra ela: esse cara, eu ainda troco ideia com ele, a gente sai e tal, e eu não vou entrar em mais detalhes, só que eu acho que o seu sofrimento por ele tá sendo meio inútil, porque ele até já tá saindo, conversando com outros garotos e tal, assim como você também está fazendo, né? E aí ela ficou triste, ela ficou mais triste ainda, aí é que ela começou a falar que ia se matar e blá 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 blá. E aí no meio dessa conversa no WhatsApp, ela simplesmente teve uma hora que ela me mandou um áudio que ela tava com uma voz muito fraca, muito fraca mesmo, que dava pra entender que ela tava tipo morrendo de inanição ou alguma coisa assim. E aí ela terminou o áudio falando que possivelmente ia se matar. E aí eu não sabia o que fazer, porque tipo, depois ela sumiu do WhatsApp, ela passou tipo umas meia hora fora do WhatsApp. Eu na minha ingenuidade, na minha inocência, eu comecei a pensar que talvez ela ia fazer isso mesmo. E aí eu liguei até pro celular dela, tava quase desesperado, e aí ela acabou atendendo e ela tava falando com aquela voz fraca: eu quero ele de volta, eu vou me matar, não sei o que. E aí eu pensei comigo mesmo: bom, o que eu vou fazer? E aí eu acabei tomando uma atitude que é uma filha da putagem, mas que não foi minha intenção, de maneira alguma foi minha intenção ser filha da puta. Foi uma medida extrema para uma atitude que eu achava que era extrema. O que aconteceu? Eu liguei pra ela falando ainda que ia se matar, e eu falei: mano, eu vou jogar a real pra ela, eu vou falar o que tá acontecendo pra ela, pra ver se assim ela vê que não vale a pena se matar por isso. E aí eu falei pra ela, eu contei inclusive pra ela que eu tinha perguntado pro cara, que eu tinha pedido autorização pro cara pra eu sair com ela, e ele tinha dito que sim, e que por ele sem problema. E aí ela ficou meio que em estado meio de choque quando eu contei isso pra ela. Ela ficou: sério que você pediu isso e ele ainda deixou? Sério? E aí ela chorou pra caralho, só que aí daqui a pouco o choro parou e ela começou com um monte de: eu nunca mais vou voltar pra ele é um filho da puta, ele só me usou, blá 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 blá. E aí eu fiquei de certa forma feliz, não feliz pela treta que isso possivelmente gerou, mas feliz porque pelo menos ela não tava mais triste, pelo menos ela não tava mais falando em se matar, porque eu tava realmente achando que havia uma possibilidade dela se matar. Ainda mais que ela é uma garota que tem síndrome do pânico, problemas com ansiedade, e ela não tem uma vida lá das mais confortáveis, digamos assim.
E aí foi basicamente isso. Eu contei pra ela que eu conversei com esse meu amigo, eu contei que ele já tava até saindo com outros garotos. Ela ficou puta da vida e falou que nunca mais ia falar com ele, blá 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 e tal. Beleza. E aí eu fiquei mais aliviado que ela não falou mais em se matar e de fato não se matou. Só que aí passou alguns dias, eu inclusive falei pra ela, mas apesar de eu estar querendo sair com você, antes de tudo eu sou seu amigo, então se você quiser conversar sobre alguma coisa, se você precisar de alguma forma de apoio, eu tô aqui. E de fato eu considerava mais ela como amiga do que como uma pretendente ou sei lá. Pra mim a amizade era mais importante. Passou uns 4 dias depois desse acontecimento e a mina simplesmente me bloqueou de tudo. Me bloqueou de Facebook, de WhatsApp, da caralhada toda. Aí eu fiquei tipo, hã? Beleza. Aí passou uns dias, eu fui falar com o cara, esse suposto meu amigo, ele falou que sabia o que eu tinha feito. Aí eu fiquei, eu não perguntei isso pra ele, mas eu fiquei, tá, você sabe o que eu fiz, mas o que? E aí o cara, eu não me lembro direito o que eu falei pra ele. Sinceramente, eu não lembro direito o que eu falei pra ele. Mas eu sei que ele me deu uma puta resposta seca. E ele começou a agir de uma forma bem diferente comigo e tal. Até entendo o porquê disso, só que não entrou na cabeça dele em momento algum, creio eu, que eu fiz aquilo, que eu só fiz aquilo porque eu tava achando realmente que ela poderia se matar. Então, se ela tivesse se matado, pra começo de conversa, ele nunca teria ficado sabendo que eu contei alguma coisa pra ela. Mas sinceramente, eu não sei o que ela falou pra ele, eu não sei o que ele ficou sabendo, o que ele entendeu da história, eu não sei de porra nenhuma até hoje. O que eu sei é que eu fiquei tão de saco cheio dessa história, porque tipo, eu tentei, de certa forma, quem sabe, eu salvei a mina e a mina pouco depois me bloqueou de tudo, uma bela forma de agradecimento, e o cara também mudou pra caralho comigo. Eu até entendo o porquê, mas ele simplesmente não tentou nem me ouvir pra entender o que tava acontecendo e tal. Ele simplesmente mudou pra caralho comigo, parou de falar, começou a ser seco pra caralho comigo. No fim das contas eu acabei excluindo ele também, porque eu já tava, mano, eu não quero mais encheção de saco por causa disso. Teve uma puta encheção de saco por conta disso daí. Não somente esse lance dela me bloquear, mas também eu fiquei sabendo que estavam espalhando boatos de mim. Essa mina aí, que supostamente era minha amiga, ela possivelmente espalhou por aí um boato de que eu tenho AIDS. Sério, ela espalhou pra conhecidos meus que eu tenho AIDS e tal. E eu fiquei de tão de saco cheio da situação que no fim das contas eu aceitei. Eu também bloqueei ela e também bloqueei ele de tudo e falei, foda-se, quer saber? Foda-se. E eu acho que essa é uma história, por um lado, eu acho que eu fiz errado em ter contado pra ela o que eu falei pro cara, a minha conversa com o cara, porque tem coisas que não se conta, e essa é uma das coisas. Mas por outro lado, eu não acho que eu tenha agido de má fé, porque eu tava realmente convicto de que a mina ia se matar. Então eu realizei uma atitude extrema, entre aspas, para uma situação extrema. Só que hoje eu tendo visto essa atitude dela e ficando sabendo também de outras coisas com relação a ela e tal, hoje em dia eu sei que ela é uma filha da puta, ela não teria capacidade de se matar porque ela é fraca pra caralho. Pra se matar você tem que ser um sujeito de certa forma forte, ela é fraca pra caralho. E aí, no fim das contas, passou um tempo, eles acabaram voltando. Eu acredito também que eles voltaram por conta do que eu falei pra ela, porque provavelmente eu falei isso pra ela e aí ela foi talvez querer tirar satisfação com o cara, e aí eles voltaram a conversar, e aí eu acredito que no fim das contas eles acabaram voltando. O fato é que eles voltaram depois dessa treta aí, depois de um tempo eles voltaram, estão juntos até hoje, e eu sou o filho da puta da história. Eu possivelmente salvei ela, eu possivelmente fiz
indiretamente, mas acabei fazendo eles voltarem. E no fim das contas, eu não falo com nenhum dos dois mais, os dois talvez me odeiam. E foi basicamente isso daí que aconteceu. Eu saí como o grande filho da puta da história, sendo que no fim das contas eu não fiz nada além de tentar ajudar os dois. E aí talvez esse tenha sido também o grande erro meu, querer ajudar os dois, ficar naquela inocência de achar que eu poderia ajudar os dois, que não ia fuder pra nenhum dos lados em determinada hora. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Olá, boa noite. Aqui é o vídeo do Hernani, que nos pagou R$350 para cada um. A gente está aqui gravando para falar um pouco sobre ingratidão. É isso aí. Quando me foi jogado esse tema para ser abordado, né? Logo na minha cabeça vieram várias possíveis histórias, né? Possíveis ingratidões que eu possa ter cometido com, sei lá, alguma menina que eu saí, ou algum amigo meu, ou qualquer outra pessoa que eu tive algum tipo de relação social, né? Até que fosse bem básica, né? Mas que tenha ocorrido ingratidão. Mas só no último instante que eu pensei na possibilidade, na verdade o fato de eu ser ingrato com a pessoa mais importante da minha vida, né? Que no caso é a minha família. A minha família eu vou dar mais ênfase aqui na minha mãe. Então só no último instante que eu pensei que, na verdade, a história de ingratidão aqui que eu possa passar para vocês é exatamente com relação à minha mãe. Contando uma história bem rápida aqui para vocês, eu nunca tive um pai presente, né? Quer dizer, ele estava presente, só que ele era como se fosse um manequim. Ele estava ali do meu lado, mas ele nunca me ensinou nada, nunca me passou nada. E depois que meus pais se separaram, quem fez esses dois papéis de pai e mãe foi a minha mãe. E a minha mãe eu posso dizer que é como se fosse uma feminista que deu certo. Não feminista porque ela não procura empoderamento, né? Na verdade, bem ao contrário, ela nunca reclamou de nada. Ela sempre trabalhou por conta própria e conseguiu as coisas sozinha, né? E com consequência disso, ela sempre tentou me dar uma boa vida, né? Sempre pagou escola particular, sempre tentava pagar algum curso e etc. E mesmo ela não sabendo me dar as direções mesmo ela não sabendo me ensinar, né, as coisas da vida, saber me dar direções, etc., ela sempre tentou me dar os recursos necessários para que eu conseguisse uma vida boa, né? Então, visto o que a minha mãe fez por minha vida inteira, eu posso me considerar hoje, aos 22 anos, muito ingrato com a minha mãe. E aí não tem uma história específica, né? Mas
ao decorrer do tempo, só por não ter dito um obrigado, ou sei lá, no Dia das Mães, não ter agradado ela como eu deveria, coisas do tipo, né? Porque acho que muita gente, como eu disse no começo, pode pensar numa ingratidão feita com pessoas que passam pela vida casualmente, né? Mas não pensa realmente na ingratidão que ela fez com as pessoas que realmente importam. É difícil, né, cara, de você chegar e falar eu te amo. Não é tão fácil como parece. Às vezes eu sinto a vontade de chegar pro meu pai e falar, pai, eu te amo, mas... sei, cara, nossa, complicado. Ainda mais pelo ego, né, de você ter vergonha de falar isso pro seu próprio pai. Sim, isso mesmo. Eu tenho certeza que se você for a fundo, você vai conseguir achar coisas boas, sabe? Por mais que no meio dessas coisas boas tenha muita merda também. Eu sempre reclamei muito do meu pai, mas ao mesmo tempo eu sei que ele já fez muita coisa pra mim. Eu tenho boas lembranças, boas memórias. E eu também me considero bem grato. Eu passei 3 dias, o Hernando me pediu há 3 dias atrás pra me falar contar uma história de ingratidão. E eu fiquei 3 dias pensando em uma história de ingratidão. De que alguém tenha cometido comigo. Mas eu não consegui. Sei lá, parece que eu não sou muito de guardar esse tipo de coisa. Eu acho que, de certa forma, a ingratidão é um produto de sua expectativa. E se você cria muita expectativa com as outras pessoas, em certa parte você é culpado também. Eu tenho 21 anos, eu nasci em São Paulo. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu mudei para Minas. Eu estudei em Minas por uns 4 anos, morei lá por uns 4 anos. E lá em Minas eu tenho muita lembrança do meu pai. Tenho lembranças dele me levando pra escola e no meio do caminho ele parava em uma lanchonete, pagava um doce, comprava uma coxinha, tomava um suco. E... sei lá. Às vezes eu sinto que eu não reconheço isso. A gente sempre cobra mais e mais a pessoa e acaba esquecendo o que ela já tem feito pela gente, né? Por mais que sejam pequenas coisas. Boa tarde. Eu sou o pai do Alan. Abordo o assunto sobre ingratidão, né? Eu acho que, na minha opinião, todas as pessoas, como seres humanos, já sofreram a ingratidão. Estava ouvindo aqui o áudio do meu filho, analisando profundamente aí tudo que foi relatado, um pouco do que foi relatado, né? Com relação a não reconhecer aquilo que às vezes a gente se pensa que é sofrido uma ingratidão, mas na verdade qualquer um de nós podemos parar para pensar, será que eu errei? Será que eu fui ingrato? Será que não? Então essa é a grande realidade. E como ele falou, ele pegou o momento dele para analisar com relação a tudo que eu fiz, né? Desde a infância, desde o pré-primário, né? Até aonde ele chegou. Ninguém é perfeito. Essa é a grande verdade. Não existe perfeição no ser humano. E essa palavra ingratidão, também já sofri essa palavra. Ingratidão é uma coisa muito ruim. Principalmente quando a gente se dedica, se esforça, até se anula a própria vida para poder
gerar um conforto, gerar uma alegria, gerar uma satisfação, um prazer para a pessoa. Porque quando a gente realmente ama uma outra, ela às vezes é capaz de esquecer de si própria e se dedicar realmente para a pessoa. Então a gente tem que ser, na verdade, ponderado, saber o que se pode ser feito, o que se não pode, enfim. Ô pai, A ingratidão pai, o senhor perdoa minha ingratidão? Então, já que você me perguntou, na questão de perdão, eu não tenho que perdoar você, porque a gente tem que acompanhar desde o início até o momento. O que eu vejo é que, comentando sobre esse assunto, já seria uma grande expectativa de buscar um pouco do passado, fazer uma avaliação profunda mesmo e tentar se reconciliar, tentar reconsiderar algumas opiniões contrárias ao meu respeito, no caso, né? Que você possa ter comigo. E eu nunca fui radical. Eu sempre reconheci que ninguém erra. Aliás, que ninguém é perfeito, perdão. Eu erro. Todos erramos. Mas a questão da pergunta, o perdão, ele é uma coisa importante para mim, na minha opinião. Respeito a opinião de todos. Mas na sua pergunta se você me faz pergunta se te perdoo, com certeza o perdão ele tá sempre nas pessoas que têm consciência. Então, para acabar esse áudio, levanta e me dá um abraço aqui. Me dá um abraço aqui, filho.